Olá! Hoje a gente vai investigar um daqueles pequenos mistérios do inglês que todo mundo que estuda já tropeçou, né? Com certeza. Porque a gente fala bigger, mas more interesting. Parece que são duas regras diferentes para fazer a mesma coisa. Exato. Uma usa um sufixo, o ER, e a outra precisa de uma palavra antes, humor. Pois é. A nossa missão hoje, usando um guia de gramática que a gente tem aqui, é entender a lógica por trás disso. Vamos lá desvendar esse caso. Vamos. E o mais legal dessa análise, eu acho, é que a gente não vai só listar as regras. Certo? A gente vai mergulhar na história. Porque entender o porquê de uma regra existir transforma tudo. Deixa de ser decoreba, sabe? Ah, sim. Fica mais intuitivo, né? Você entende a razão. Exatamente. É a diferença entre só seguir a receita e entender a química do que você está cozinhando. O aprendizado flui muito melhor. Adorei a analogia. Então, vamos começar pelo básico do básico. O que é um comparativo e o que é um superlativo? Bom, de forma bem simples, o comparativo coloca duas coisas lado a lado para ver qual tem mais de uma certa qualidade. Tipo, meu carro é mais rápido que o seu. Isso. E o superlativo pega uma coisa e coloca ela no topo de um grupo. O campeão. O campeão. Não é só mais rápido que o seu, é o carro mais rápido de todos. É o grau máximo. Entendi. E a mecânica no começo parece simples. O guia mostra os exemplos clássicos. Tall vira taller e tallest. Exato. Alto ou mais alto. E aí vem aquelas regrinhas de ortografia, né? Que a gente lembra da escola. Se a palavra é curta, tipo mad, a gente dobra a última letra. Madder. Isso, para manter a pronúncia da vogal. Ou com palavras que terminam em Y, como funny. Ah, essa é clássica. Tira o Y e coloca I. Funnier, funniest. Perfeito. São só ajustes para a coisa toda soar melhor, mais fluida. A língua busca o caminho mais fácil, né? Faz todo sentido. Mas aí é aqui que o mistério começa. Se esse sistema com ER e EST funciona tão bem para big, para rap, por que ele simplesmente para de funcionar com uma palavra como interesting? Boa pergunta. Porque a gente tem que mudar de time e começar a usar more. Parece uma complicação que não precisava existir. Pois é. E a resposta para isso é a parte mais fascinante. Não é uma questão de lógica pura, é uma questão de história, de invasões, de cultura. História? Como assim? O inglês não tem um sistema, na verdade. Ele tem dois sistemas que convivem. Porque as palavras vêm de duas famílias diferentes. Duas famílias de palavras. Exatamente. Pensa na primeira família, a do ER e o AEST. Essas são as palavras nativas, as raízes da língua. Anglo-saxons, né? Isso. Palavras curtas, do dia a dia. Old, strong, kind, fast. São palavras que estavam lá desde o começo. Tá, a família original. E a outra família, a do more, seriam os estrangeiros? Precisamente. Em 1066, os normandos invadiram a Inglaterra. Eles falavam um tipo de francês antigo. A Batalha de Hastings. Essa mesma. E com a invasão vem uma enxurrada de palavras do francês e do latim. Palavras geralmente mais longas, consideradas mais sofisticadas. Tipo dangerous, beautiful. Exato. Agora tenta colocar um er no final de dangerous. Dangerouster Nossa, não, fica horrível, é um trava-língua. fica pesado, esquisito. Peraí, então você tá me dizendo que a gramática que a gente usa hoje reflete uma batalha que aconteceu há quase 1000 anos? É exatamente isso. A gramática é um fóssil vivo. Que incrível! Quer dizer que toda vez que eu falo more sensitive, eu tô, de certa forma, falando um pouquinho de francês. De certa forma, sim. A língua fez o que era mais prático. Para as palavras curtas e antigas, o sufixo funcionava bem. Para as novas e compridas, era mais fácil e soava melhor colocar o more na frente. O nosso guia aqui ilustra isso super bem. Na lista anglo-saxã tem bigger, finer, happier, kinder. Palavras curtas, diretas. Isso. E na outra lista, a de origem estrangeira, more critical, more dangerous, more harmonious. Dá pra sentir a diferença até na sonoridade, né? São palavras mais, sei lá, cerebrais. Totalmente. E tem um detalhe interessante que o guia aponta. Com o tempo, essa regra da origem começou a se misturar com a forma da palavra. Como assim? Palavras que terminam com sufixos específicos como full,
less ou wing, também entraram para o time do more. Mesmo que a raiz não seja francesa? Exato, pensa em hopeful ou boring. Ninguém fala hopefuler ou boringer. A terminação da palavra virou uma nova pista de qual regra usar. A língua foi criando padrões. Faz sentido. A língua se auto-organiza. Bom, então o caso está quase resolvido. Família anglo-saxã com ER. Família franco-latina com more. Basicamente isso. Mas, como em toda boa história, tem os rebeldes, né? Aqueles que não seguem regra nenhuma. Ah, sim. Os irregulares. Esses são um capítulo à parte. São muitos. Não, felizmente são poucos, mas são palavras extremamente comuns, então a gente acaba aprendendo na marra, de tanto usar. O nosso guia lista quais? Deixa eu ver. Ah, claro, o chefe da gangue. Good. Exato. Good não vira gooder, ele se transforma em better e best. E o grande rival dele, bad, que vira worse e worst. A palavra muda completamente. Muda mesmo. E tem também little de quantidade, que vira less e least. Isso. E o caso curioso de many e much. Duas palavras diferentes que se juntam no comparativo. E viram more e most. O mesmo more que a gente usa para as palavras longas. É como se a língua tivesse emprestado essa forma irregular para criar o outro sistema. Nossa, é tudo conectado. E tem mais algum? Tem far, de longe, que tem até uma disputa interna, né? Pode ser farther ou farther, mas essa é uma outra conversa. Certo. Ok, então já mapeamos as regras, as famílias, os rebeldes. E na prática, como isso funciona numa frase? Bom, o guia mostra bem que você pode comparar sem citar a outra parte. Como no exemplo, My sister was thinner a few years ago. Minha irmã era mais magra. Fica implícito do que ela é hoje. Perfeito. O contexto já diz tudo, mas quando a comparação é direta, explícita, tem uma palavrinha mágica. Than. Exato. George is a lot taller than Michelle. O than é a ponte que conecta as duas coisas. Um erro muito comum de quem está aprendendo é esquecer o than. É verdade. E falando em confusão, o guia toca num ponto importante. A diferença de uso entre adjetivos e advérbios. Ah, sim. A forma do comparativo é a mesma, mas a função na frase muda tudo. Dá um exemplo. Ok. Se eu digo, my car is faster, meu carro é mais rápido. Faster é um adjetivo, tá dando uma qualidade para o carro. Certo. Agora, se eu digo, she runs faster, ela corre mais rápido. A palavra faster é a mesma, mas agora ela é um advérbio. Não descreve ela, descreve o jeito que ela corre. O verbo runs. Entendi. É uma sutileza, mas que faz toda a diferença. Total. E aqui no material tem uma dica ótima. Para advérbios que terminam em li, como quickly. Assim, essa é boa. Nesses casos, a língua é mais flexível. A gente pode usar as duas formas. Exato. Você pode dizer he spoke quicker ou he spoke more quickly. E as duas estão certas. As duas estão certas. A forma com more talvez seja um pouquinho mais formal, mas na prática, as duas são usadas. Legal. E para fechar, vamos falar do superlativo. A regra principal é usar o the, né? Sempre. O the é a coroa do campeão. Lars is the strongest boy, o menino mais forte. O artigo define que ele é o único no topo. Mais. Sempre tem um mais. Existe alguma situação em que a gente não usa o the? Existe. E é um uso bem específico, bem elegante. Qual? Quando o superlativo vem depois do verbo sem um substantivo logo em seguida, e a ideia não é comparar com um grupo, mas descrever o estado máximo de algo em um momento. Ficou um pouco abstrato. O exemplo do guia é ótimo, é quase poético. She is most beautiful when she wakes up in the morning. Entendi. Ela está mais bela quando acorda. Não é a mais bela do mundo. Exato. Se você dissesse she is the most beautiful woman, parece um concurso, uma competição. Uma afirmação definitiva. Isso. Mas she is most beautiful when descreve o pico, o auge da beleza dela em um contexto específico. É uma descrição de intensidade. Nossa, que sutil. E que bonito! A gramática pode ser poética. Pode e muito. Fantástico. Então acho que a gente pode amarrar tudo. O mistério das duas regras, bigger e more interesting, vem da história da língua. Uma herança anglo-saxã
E uma herança franco-latina. E no meio disso, os rebeldes, como good e bad, que seguem suas próprias leis. Uma síntese perfeita. E na prática, é só lembrar do Dan para comparar e do the para eleger o campeão. Cobrimos tudo. A regra, a história por trás da regra e a arte de usar a regra. Isso. Te viu aqui no guia como as regras são bem definidas, né? Tudo certinho no papel. Sim, a gramática normativa. Mas com a internet, o jeito que a gente se comunica hoje, será que essa fronteira ainda é tão rígida? Essa é a grande questão. O que a gente analisou aqui é a foto oficial da língua. Mas a língua é um filme. Ela está sempre em movimento. E aí? Será que na linguagem informal, uma forma não está começando a, digamos, engolir a outra? Estamos vendo uma simplificação disso tudo? É uma boa pergunta. Às vezes a gente ouve, até de falantes nativos, coisas como more slow em vez de slower. Talvez por ser mais fácil, mais direto. Exatamente. Ou o uso irônico, como você vê em memes, tipo "This is the most boringest meeting ever", brincando com a regra. Verdade. Então, a reflexão que fica, e é um convite para quem está nos ouvindo, observar no dia a dia é: essa fronteira entre as duas famílias está ficando mais permeável? O guia nos mostra como a língua deveria ser, mas a realidade talvez esteja escrevendo o próximo capítulo. E talvez daqui a 200 anos, uma dessas famílias tenha ganhado a disputa de vez. Quem sabe? A gramática de amanhã está sendo escrita hoje, em cada conversa, em cada post. Fica aí o convite para prestar atenção.